palavras, repetia as 3 palavras. Ele falava morte, morte, morte a Bolsonaro, tá? Ele falava, o Luiz Inácio Lula da Silva, quem é o mandante desses terreiros de macumba aí, desses satanistas aí, quem tá pagando isso aí, se chama Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre de Moraes, tá? E seus comparsas lá pro rumo lá de Brasília e de São Paulo, tá? Quando eu estava orando, o Senhor me mostrou, eu entrava dentro do Palácio do Planalto, só que eu entrava junto com o Alexandre de Moraes. Ele ia caminhando e eu ia como se eu estivesse por cima da cabeça dele. E ele se aproximava do Lula e dizia assim, eu olhei pro terno do Lula, do lado da direita, do lado do coração, eu vi o sangue descendo. Eu via quando ele morria, eu via quando ele foi estrangulado, que ele perdeu as forças. Então eu via um caixão grande, um caixão marrom, muito bonito, o caixão. Quando eu olhava para dentro dele, eu via o Lula deitado dentro do caixão. Depois eu vi o Alexandre de Moraes. Daqui do pescoço para baixo, era tudo preto. E aquela capa, quando ele vinha, algo dizia bem assim pra mim, é Satanás. Este é Satanás. Muito forte, Brasil, que você vai ouvir agora. Atenção, povo de Deus. É muito importante você ouvir até o final. Nós estamos numa guerra espiritual. Oremos pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. É de arrepiar o que você vai ouvir agora. A Americana tem uma forte revelação com nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Lula e o faraó do Brasil, eles têm uma aliança com as trevas. O alerta que Deus trouxe para o Brasil é muito importante você estar orando. Não abaixe a guarda. Você vê agora o 9 dedos junto com a Rússia. É só Deus na causa. A Americana trouxe um recado para o Brasil e o Brasil precisa ouvir isso urgente. Oremos pela nação brasileira e pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí eu via, aí Deus pegava uma luz e focava na cara do Lula. Tava escuro aquilo ali, eu não dava pra ver as outras, eu via que eram pessoas, mas eu não reconhecia nenhuma daquelas pessoas. Mas aí o Senhor pegava, quando eu entrei lá dentro do terreiro de macumba, né, que o Senhor me levou, eu via o Lula assim, com a cabeça baixa. E aí o Senhor levava uma luz na cara dele. E aí eu via a cara dele. E aí quando Deus me mostrava a cara do Lula, dentro daquele terreiro de macumba, de candomblé, ele falava três palavras, repetia as 3 palavras. Ele falava morte, morte, morte a Bolsonaro, tá? Ele falava, o Luiz Inácio Lula da Silva, quem é o mandante desses terreiros de macumba aí, desses satanistas aí, quem tá pagando isso aí, se chama Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre de Moraes, tá? E seus comparsas lá pro rumo lá de Brasília e de São Paulo, tá? Tem ministro envolvido com isso daí também, tá? O Lula não tá agindo sozinho, não. Apesar dele ser dessas matrizes africanas, né? E ele tá aí, né, metido nisso aí, tá? E essa potestade que ele tava invocando na hora, o espírito de morte, é o Exu Caveira, tá, irmão? Exu Caveira. E o Lula, como eu já falei pra vocês em outros vídeos, o Lula, ele tem pacto com o chifrudo, Deus já me mostrou, ele tava dentro de uma piscinona grande, uma piscina, parecia, uma piscina de tamanho médio, mais ou menos. Né? Era grande porque era muita sujeira que estava ali dentro. E eu vi ele saindo de dentro daquela piscina, cheia de sujeira. Ele subia nas escadas e quando ele olhava para o céu, ele blasfemava contra Deus. Eu fui ver. Só que eu não sei, Deus não deixou eu entender bem a palavra que ele estava blasfemando, né, contra Deus. Eu fiz um vídeo aí, tá aí no meu canal, eu vou procurar esse vídeo de novo, porque agora eu não tô conseguindo lembrar qual foi a frase que ele pronunciou contra Deus, mas ele pronunciou uma frase contra Deus, amaldiçoando a Deus quando ele saía daquela piscina lá, tá? Então, aqui, Bolsonaro, aqui é pra você, ó. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Bolsonaro, essa mesa que o senhor está preparando para ti é a cadeira presidencial. Você vai sentar na cadeira presidencial do Brasil, da nação brasileira. Quem falou foi o Senhor dos Exércitos. E a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez ele falou, se cumprirá, tá? Então essa luta aí toda que você está passando é porque não quer que você senta na cadeira presidencial. Mas o Senhor é Deus e Ele vai honrar o que Ele quer. A palavra de Deus diz que Ele tira reis, Ele bota reis, Ele que manda nos governos da terra. Como eu já falei para vocês, que eu vi o Senhor nas nuvens, a terra cambaleando, e Deus juntava, pegava aquela terra nas mãos
né, pegava a terra na mão e dizia assim para o diabo: eu estou no controle de tudo, mas para que serve de testemunho. E o diabo estava todo se tremendo de medo do Senhor Jesus. Ele é um covarde, tá, irmãos? A palavra de Deus diz: não temas, não tenha medo. O diabo já está condenado, o diabo já está derrotado. Então, irmãos, por que algumas pessoas ficam morrendo de medo do diabo? Irmãos, a única coisa que ele gosta de fazer na gente é botar medo, né? Quando você começa a esmagar a cabeça dele, ele, a palavra de Deus diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ele gosta de botar medo e terror. São os dois trabalhos que ele gosta de fazer, tá? Medo e terror, para que a gente fique tremendo de medo e não queira Deus, não quer nada com Deus, tá? Mas aqui a palavra diz do Senhor aqui: 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Bolsonaro, você vai ser levantado nessa nação brasileira. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A Deus vai ungir a sua cabeça na cadeira presidencial do Brasil. E vai ungir a sua cabeça com óleo e o meu cálice, o teu cálice transbordará. Porque quem está falando é o Senhor, tá? E aqui o Senhor diz aqui, certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Deus Santo, Deus de Israel, tu é Deus fiel. Tu me deste essa palavra hoje, Senhor, para falar sobre Bolsonaro. Esses inimigos que têm se levantado contra a tua vida vão todos cair. Todos. Um por um, com o efeito dominó. Todos vão cair, tá? Então eu queria só estar lembrando que a primeira coisa que o Senhor me mostrou foi o Bolsonaro no hospital. Eu via ele dentro do quarto de hospital, cheio de aparelhos, e eu via um homem preto, escuro. Tipo como se fosse um africano. E os olhos dele eram verdes, verde como olhos reptilianos, com olhos de lagarto, tá? E eu cheguei e ele ficava querendo pular os olhos pra fora, porque eu tinha chegado na hora que ele ia fazer alguma coisa com o Bolsonaro ali. Naquele momento, o Bolsonaro estava sozinho na sala, tá? Lembrando que o Bolsonaro estava sozinho na sala. A outra segunda visão que eu vi foi os satanistas, muitos satanistas, revezando aquele ciclo lá o tempo todo, fazendo orações para matar Bolsonaro, tá? O diabo foi, o Exu Caveira foi para matar Bolsonaro lá dentro do hospital. Mas na quarta visão, eu vi Jesus descendo do céu. Eu vi o Senhor descendo do céu, tá? Para ir lá dentro do hospital cuidar de Bolsonaro, tá? E a terceira visão foi essa que eu vi o Lula junto com uma feiticeira aí de candomblé, né? De terreiro de macumba, junto com ele, tá? Os dois ligadinhos assim, um do lado do outro. E aí depois, né, essa última visão, depois que eu vi Jesus descendo do céu para ir no hospital, ir no hospital para cuidar de Bolsonaro, o Senhor depois mudou essa visão, me mostrou outra visão, tá? Mostrou outra visão dizendo que mostrou o Luiz Inácio Lula da Silva dentro de um terreiro de macumba, tá? Lembrei de uma coisa aqui que eu esqueci de contar pra vocês. Dentro desse terreiro de macumba foi feito uma bruxaria, uma feitiçaria, mataram um bebê lá dentro, tá? Deus me mostrou, mataram um bebê, sacrificaram um bebê para esse Exu Caveira ir lá no hospital para matar Bolsonaro, tá? Ori, choricanta, labaraxé, choricanta, eu tinha esquecido desse detalhe, tá? E aí eu via, a câmera focava bem na cara do Lula, ele tava de cabeça baixa assim, e dentro do terreiro de candomblé, todo mundo tava de cabeça baixa assim, só que eu não conseguia ver as outras pessoas, eu não conseguia reconhecer. Eu só reconheci o Lula porque veio uma luz e focou na cara do Lula. E aí, quando aquela luz focava, ele dizia morte, morte, morte a Bolsonaro, tá? Ele falava, o Luiz Inácio Lula da Silva, tá? É isso que eu tô falando, foi o que Deus me mostrou, tá bom? E o Lula, desde aquela época ainda que antes do Bolsonaro perder as eleições, que Deus me mostrou essas visões aqui. Essas duas visões primeiras. A última eu vou contar que ela é recente. Bom, eu estava orando aqui na minha casa, normal. Não estava nem pensando em Alexandre de Moraes e muito menos em Lula. E daí eu estava orando e Deus me deu uma visão. Eu entrava dentro do Palácio do Planalto junto com Alexandre de Moraes. Só que o Alexandre de Moraes, ele entrava caminhando. Eu não, eu entrava como se eu estivesse sobrevoando a cabeça dele. E aí, ele entrava, tipo, como se estivesse querendo bater nas portas. Assim, com força, com violência. E xingando muito, xingando o Lula. E entrou e xingava muito o Lula. Dizia assim, você não fez o que eu te mandei, era pra você fazer o que eu te mandei. Eu te dei uma ordem pra você fazer e você não fez.
Aí ele se aproximava do Lula. Quando ele se aproximava do Lula, ele dava uma gravata no Lula, uma gravata. E aí o Lula esperneava, eu via as pernas do Lula como se não estivesse no chão. Ele se esperneava, ele estava sendo estrangulado. E aquela discussão feia do Alexandre de Moraes falando na cabeça do Lula, com ódio mesmo. Aí eu olhava pro terno do Lula, era um terno azul. E quando eu olhava pro terno azul do Lula, eu vi um sangue descendo, escorrendo sobre o paletó dele, do lado direito dele, do lado direito. Escorria aquele sangue e caía no chão. E aí aquela visão cessou, né? Cessou. Então passou-se uns dias. Sempre quando eu ia orar, Deus mostrava a cara do Alexandre de Moraes. Eu orava. E pronto, eu orava e deixava quieto. Então passou-se mais um tempo, tipo meses depois. Isso já naquele período da confusão lá de pessoas serem presas, serem injustiçadas lá do 8 de janeiro. Naquele período, Deus me deu outra visão. Eu vi, eu estava orando de novo, novamente, orando com o joelho no chão, orando a Deus. Não estava pensando em Lula, nem ninguém daí do Brasil, assim, no sentido de política. E aí Deus me abriu a visão de novo. Eu vi o Lula em pé. Ele estava de terno e gravata de novo. E ele, do lado esquerdo dele, tinha uma sombra. Era um vulto assim escuro, na forma de um homem, mas não era um homem, era um vulto escuro. E aonde o Lula se movimentava, por exemplo, se ele virasse para a direita ou para a esquerda, aquela cruz, ó, aquela sombra, ela acompanhava ele. Mas não era a sombra do Lula, era uma sombra grande, bem mais alta do que o Lula. Ele não estava perto de uma parede para dar sombra dele, entendeu? Não era, porque era uma sombra diferente do corpo do Lula. Então, quando eu vi aquela sombra, eu falava assim, uai, que sombra é essa? Que caminha junto com o Lula o tempo todo? Aí aquela visão mudou o cenário. Aí eu vi um caixão de longe, um caixão marrom. Eu vi esse caixão de longe. E aquele caixão, ele vinha chegando para perto de mim. E ele chegou assim, perto do meu olho. Perto assim de mim. E eu olhava dentro do caixão. Quando eu olhava, aquela parte de dentro era branca. E quando eu olhei, eu pensei assim, olha, eu tô vendo o Lula dentro do caixão. Então eu vi o rosto do Lula com algodão assim dentro do nariz, dentro daquele caixão. E aí a visão fechou e eu orei sobre aquilo ali depois, mas guardei essas duas visões e contei só para a família, contei para os amigos, mas nunca fiz vídeo falando sobre isso. Passou-se o tempo, né? Passou-se o tempo e aí Deus me deu uma outra visão, agora recente. Essa é recente, tem entre 3 meses a 4 meses. E eu resolvi juntar essas 3 e contar. Era como se eu estivesse no Brasil. E eu estava vendo um avião que saía do Brasil, um Boeing. Ele estava cheio de políticos do Brasil. E eu vi ele sobrevoando o céu do Brasil, da América do Sul, Centro-América. E ao se aproximar do espaço aéreo americano, eu ouvi a conversa que eles estavam conversando lá dentro. Eles diziam entre eles assim, olha, descobriram tudo. Não tem mais como esconder nada. Todo mundo já sabe de tudo. E não tem mais nada o que fazer. Então, quando eu ouvi aquela conversa, o avião cruzava o espaço aéreo americano. Quando ele cruzava o espaço aéreo americano, eu vi uma bola de fogo enorme no avião, na traseira do avião. Quando aquela bola de fogo começava, ela aumentava. E quando ela aumentava, aquela bola de fogo, eu via que aquela bola de fogo, ela caía. Ela caía e não dava mais para... Eu não conseguia mais acompanhar o avião, porque eu tinha acompanhado o avião desde o Brasil até o espaço aéreo americano.
Então, era à noite, mas eu vi o avião nitidamente, o avião normal, um Boeing, meio branco, né, assim, branco. E aquele avião, ele caía no mar. Era como se ele tivesse explodido e caía. Não se sustentava. Então daí eu me despertei de novo dessa visão. Essa visão foi recente, tem entre 4 meses a 3 meses de agora. Nós estamos agora em agosto, né? Já praticamente no meio de agosto, né? Chegando para o final de agosto de 2024. Foi essa visão que eu tive do Senhor. Você viu aí, queridos? Muito forte nação brasileira. Nós sabemos que nós estamos numa guerra espiritual. Temos que orar. Vamos acreditar que Deus vai mudar o cenário do Brasil. Se esses homens não se arrepender, a sepultura com certeza eles vão descer. Com Deus não se brinca. Eu sei que muitas pessoas estão desanimadas, não acreditam que esta nação vai viver o maior milagre. Eu acredito, você acredita? O que esta americana falou, meu amado, é muito sério. Eu gostaria do seu comentário, o que você achou desse recado de Deus para a nação brasileira. Meus amados, vamos vencer esta batalha no joelho, no jejum, na oração e no arrependimento. Eu acredito que Deus está no controle de tudo. Meus amados, Deus tem falado, e ai daquele que toca nas meninas dos olhos de Deus. O 9 dedos tocou em Israel. Praticamente, o 9 dedos, o presidente desse Brasil, ele se aliou com os ditadores. Vocês vão ver a justiça de Deus. Vocês vão ver a glória de Deus se manifestar. Não pare de orar. Não pare de clamar. Esta é a ordem do Espírito Santo de Deus. Compartilhe o máximo de pessoas. O que você achou desta revelação? Eu acredito que o Brasil vai mudar. Oremos para os presos políticos, meus amados, que estão presos até hoje. Nós vamos vencer esta batalha. Se você acredita, o Brasil vai viver o maior milagre. Se você acredita, dá um glória a Deus misturado com aleluia.